Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos dando sequência aos nossos estudos, dos pontos principais da doutrina espírita. Estamos na sequência da programação, no terceiro estudo da série, ainda no tópico Deus, Criador do Universo. Hoje nós estamos indo para o terceiro e último estudo desse tópico, que é o tema Providência Divina. Lembrando mais uma vez que os nossos estudos se baseiam na apostila da FEB, da Federação Espírita Brasileira, que está disponível para quem interessar. Existe um roteiro dedicado ao tema Providência Divina, no qual, como eu falei, nós nos baseamos para esse estudo, e que quem desejar pode aprofundar usando lá o material completo, na apostila da FEB. Então, o tópico Deus, Criador do Universo, que hoje, com o estudo de hoje, nós fechamos com o tema Providência Divina. A providência divina é a solicitude de Deus para com as criaturas. Então, a definição que está na Gênesis, no capítulo 2, no item 20, e que é muito importante para que a gente possa entender, conceituar o que é providência divina. Solicitude de Deus para com as criaturas, ou seja, solicitude é o zelo constante, é o cuidado, a boa vontade, a atenção do Criador para com as criaturas que somos nós. Usando a frase de Leon Denis, que está no roteiro lá da apostila, a providência divina é o farol aceso no meio da noite a guiar os que erram no mar tempestuoso da vida. Então, essa definição de Leon Denis, que está no livro Depois da Morte, é perfeita. Então, essa é o cuidado, é o zelo constante do Criador, do nosso Pai Celestial para conosco, a nos guiar no mar tempestuoso da vida. E é importante que nós entendamos que esse mecanismo que Deus atua nesse zelo constante, nessa solicitude para conosco, ele está estabelecido através do contato permanente que o nosso pensamento tem com o pensamento divino. Então nós estamos sempre em contato, pois Deus a tudo vê, a tudo preside, a tudo governa. Ele é o Deus, é o Pai soberano que guia todas as coisas e também conhece as nossas necessidades, e nós, levamos os pensamentos a Ele, através desse contato permanente, também através da prece. Esse mecanismo é muito bem trabalhado e explicado no capítulo 27 do Evangelho, na ação e eficácia da prece, no capítulo Pedi e obtereis, o item ação da prece, transmissão do pensamento, fica claro como que nós conseguimos, através desse esforço, e lógico que Deus, que é o ser onisciente, que tudo sabe, tudo governa, tudo preside, sabe das nossas necessidades e tem por nós, através desse contato permanente, esse zelo, esse cuidado que representa, que conceitua a providência divina. E como que se manifesta a providência divina? Como que ela chega até nós? Sob a forma de misericórdia e justiça. E esse texto que está aí embaixo, ele foi extraído do livro Obreiros da Vida Eterna, em que André Luiz explica muito bem, o espírito André Luiz, explica muito bem como que se dá essa atuação, como se manifesta a providência divina através da misericórdia e da justiça. Vamos ler? A compaixão, filha do amor, desejará estender sempre o braço que salva, mas a justiça, filha da lei, não prescinde da ação que retifica. Haverá recursos da misericórdia para situações mais deploráveis,
Entretanto, a ordem legal do universo cumprir-se-á, invariavelmente. Em virtude, pois, da realidade, é justo que cada filho de Deus assuma responsabilidades e tome resoluções por si mesmo. Esse texto é muito importante porque André Luiz nos traz, né, dentro dessa forma de manifestação da providência, né, seja pela misericórdia, seja pela justiça, né, pela ação que retifica, ação que corrige, né, fica claro para o nosso entendimento, né, que mesmo nos momentos em que nós estamos, né, sobretudo, né, nos momentos que nós estamos passando por dificuldades, por dores, por sofrimento, nesses instantes aí se manifesta também a misericórdia, né, e a providência, o zelo constante de Deus para conosco, através da justiça, através da ação que retifica, né? Então, há muitos momentos, né, nós tivemos decisões equivocadas, né? Nos posicionamos contrariamente às leis de Deus que regem a vida, né, e que regem todas as coisas, colhemos, né, os efeitos das infrações a essa lei e não se poderia esperar nada diferente, né, como resultado dessas infrações, muitas vezes a dor, o sofrimento, a enfermidade, enfim, né, deixando aí de forma muito clara, né, que a ação que retifica, ela é uma manifestação da providência, do cuidado constante de Deus para conosco, né? É como muito fácil da gente trazer para o nosso entendimento quando nós, pais, né, lembramos, né, e nos colocamos naqueles momentos em que nós chamamos a atenção, corrigimos muitas vezes de uma forma mais dura, né, mais direta, por assim dizer, porque nós queremos sempre o bem dos nossos filhos. É isso? O pai amoroso, ele age para corrigir, visando que o filho acerte no futuro, se cometeu hoje um erro, né? Então, essa manifestação da providência divina, ela está intimamente ligada àquele atributo da divindade que nós estudamos na semana passada, né? Que é Deus soberanamente justo e bom, né? E lá no estudo nós falamos, tudo que nos acontece só acontece por justiça e bondade de Deus para conosco, né? Então esse mecanismo em que se manifesta, né, a providência divina, ele é de uma forma muito clara, explicada nesse parágrafo curto, né, dessa obra do Espírito André Luiz, em que nós, mais uma vez, né, somos levados a aprender a assumir responsabilidade e tomar resoluções, fazer escolhas corretas, tomar decisões acertadas. Isso é o que nos espera, né? Isso que se espera de nós, é o que se chama da conquista da maturidade espiritual, né? Deus ele espera que nós nos desenvolvamos, né? É por isso que o Mestre Jesus nos disse, né, que a felicidade verdadeira não é desse mundo, né? O que Deus guarda para nós será atingido através desse crescimento, dessa maturidade espiritual, de aprender a assumir responsabilidades e tomar decisões por nós mesmos. Como falamos, decisões acertadas, né? Porque as decisões que equivocadas e que estão não conformes à lei de Deus, nós colheremos certamente as consequências, né, dessas ações. Nós vamos falar disso um pouco mais à frente quando tratarmos também do livre-arbítrio, né? E como a gente disse, né, a providência divina e o livre-arbítrio dentro essa questão, a questão 964, que nós trouxemos para poder ilustrar, né, a relação, né, entre a providência divina e o livre-arbítrio, que nós já começamos a falar no slide anterior, né,
Esses são os comentários de Kardec, a explicação que ele traz, logo após a resposta que os espíritos dão lá na questão 964, né? Em que Kardec pergunta se Deus, em todos, pergunta aos espíritos instrutores, né? Se Deus, a cada ato nosso, ele estabelece um mecanismo, né, de punição ou recompensa, né? E os espíritos explicam que não, né? Que, na verdade, ele estabelece, através das suas leis que regem o universo, ele estabelece limites. E quando nós infringimos essas leis, ou seja, quando nós passamos desses limites, nós colhemos as consequências, o efeito, né, dessa causa que foi por nós proporcionada de infração da lei, né? Inclusive, na resposta lá da questão 964, os espíritos dão um exemplo muito simples de entender, né? Quando uma pessoa, né, age com gula, por exemplo, e come em excesso, né, ela vai logo depois se sentir mal, né, como um efeito da infração, né, a essa lei de equilíbrio estabelecida na alimentação. Não é isso? Nós temos dentro de nós, claramente, né, nós temos limitações para o volume, para a quantidade, né, de comida que nós podemos ingerir. Está claramente definido isso. O nosso estômago, só para usar essa comparação mais grosseira, né, ele tem um volume definido. Né, ele tem um volume definido. Então, se eu quiser, usando aqui uma expressão, né, para deixar mais claro, se eu quiser comer a mesa inteira, né, eu vou ultrapassar esses limites que foram estabelecidos, né, e vou colher as consequências dessa decisão equivocada que eu tive, né? Então, vamos ler para ver o que Kardec explica nessa relação entre a providência divina e o livre-arbítrio. Nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar de nós mesmos, que desse modo nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futuras. Ou seja, nós estamos constantemente, né, e é isso que o Pai espera de nós, né, nesse processo de conquista da maturidade espiritual, nós estamos constantemente tomando decisões. Algumas, né, infringindo as leis de Deus, né, ultrapassando o limite, e vamos colher, né, como nesse exemplo que nós demos, né, e ele até cita na continuidade da explicação, ele, Kardec, né, cita na continuidade, que muitas vezes as enfermidades, né, ou a própria desencarnação, a morte, são consequências dessas infrações constantes, né, desse ultrapassar do limite estabelecido por Deus, né, que nós é que decidimos, nós é que tomamos para nós essa postura, esse agir, né? Então deveríamos, né, não nesse momento de dor, de sofrimento, né, oriundo dessa não conformidade à lei de Deus, nós não temos por que culpar, né, aquele que estabeleceu as leis que estão em perfeito equilíbrio, né? E sim olhar para dentro de nós e enxergar aquilo que me fez chegar nesse estado de coisas, né? Então, nós citamos aí, né, que muitas vezes a providência divina virá, né, porque, como disse André Luiz, né, lá no Obreiros, a misericórdia não falta nas situações mais deploráveis, mas a lei não abre mão, Deus, né, não abre mão da lei que retifica, né? Então, isso faz parte do nosso aprendizado. E nesses momentos nós enxergamos como que a misericórdia ela se dá nessas duas, a providência divina se dá nessas duas frentes, na de misericórdia e na da justiça que retifica. E onde? Né? Onde a providência? Né? Nós nesse slide, vamos trazer aqui, né, os exemplos mais claros que nós vamos
também mais à frente ilustrar, mas onde está, né, essas ações de misericórdia e justiça para conosco, né? Vamos ler esse trecho que está no livro Rumo Certo, em que o Espírito Emmanuel nos traz pela psicografia de Chico Xavier, no capítulo 3. Em todas as provas que te assaltem os dias, considera a cota das bênçãos que te rodeiam, e escorando-te na fé e na paciência, reconhecerás que a divina providência está agindo contigo e por teu intermédio, sustentando-te em meio dos problemas que te marcam a estrada para dar-lhes a solução, né? Então eu fiz questão de trazer esse texto porque ele traz de uma forma assim tão clara para nós, né? Basta olhar para o lado, né? Onde a providência divina? Basta olhar para o lado, nas situações que nos rodeiam, né? Nas provas que nos assaltam os dias, né? E olha, considera a cota das bênçãos que te rodeiam, ou seja, quanta luz que nós estamos recebendo nesses momentos, né? Basta ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Que nós vamos alcançar isso aí que Emmanuel nos traz, né? Ontem nós estudávamos no nosso grupo, né, do estudo de quarta, um capítulo do livro Horizontes da Mente, Mente Humana, que chama um capítulo belíssimo. Eu também deixo aqui como sugestão para quem quiser estudar esse capítulo. E lá o Espírito Miramês nos fala, né, que nunca, é até interessante porque ele fala que nós estamos em época de confusão, estamos em época de confusão, sem que isso possa ser considerada a regressão dos valores adquiridos, né? Olha que obra tão atual para nós, né? Muitas vezes nós temos a impressão de que nós estamos andando para trás. Não, o Espírito Miramês nos deixou claro, né? Nós estamos em época de confusão, e olha quanto tempo esse livro foi escrito, em Horizontes da Mente, sem que isso possa ser considerada regressão dos valores adquiridos. E depois, mais à frente, ele fala, né, que nunca nós fomos bafejados, né, é o termo que ele usa, mas nunca nos chegou tanta luz, né? E realmente, se nós olharmos, né, e para o lado, nós vamos ver que mesmo ante situações, né, classificadas aí, caracterizadas por Miramês como, né, de confusão que nós estamos vivendo, né, ele cita, né, que a mente humana está dando lugar à mente divina. Olha como que é profundo isso, a importância da nossa atenção aos pensamentos, ao cuidado, né, com os pensamentos e com a mente, o trabalho que nós devemos fazer nesse sentido, né? Então, se nós olharmos para o lado, nós vamos ver que nós estamos rodeados de luz a nos sustentar, né? Como Emmanuel também coloca aí, ó, escorando-te na fé e na paciência, né? O que, senão a solicitude, o zelo constante, o cuidado, a atenção do Criador para com a sua criatura, né? Pelos mais variados meios. E muitas vezes, olha que interessante que Emmanuel fala, né? Contigo e por teu intermédio, pelo nosso intermédio. Ou seja, né, muitas vezes somos instrumentos, né? E eu quero acreditar nisso, sim, todos nós, né? Porque nas obras da doutrina espírita fica claro, né, para nós que o Mestre conta com os nossos braços para que a sua obra se complete aqui, né? Braços humanos que a intensifiquem e a realizem, né? Então, conosco e por nosso intermédio que possamos lembrar disso, né? E eu queria destacar também, né, a relação entre a providência divina e reencarnação. Essa para nós é ainda mais clara, né, mais direta, né, para nós espíritas, né. Vamos trabalhar, lembrando que nós vamos trabalhar um tópico sobre reencarnação com 4
estudos, né, mais à frente. Então nós vamos explorar bem esse tema reencarnação, né? Mas vamos ler esse texto que está lá no Encontro Marcado, no capítulo 59, para que vocês possam também já fazer essa relação que, né, como eu falei, é ainda mais clara da providência divina para conosco, né? A divina providência nos oferece incessantemente, através da reencarnação, oportunidades e possibilidades ao próximo reajuste perante as leis da vida, armando-nos de recursos e bênçãos dentro e fora de nós, né? Então, mais claro, né, do que a providência divina manifestada na misericórdia de Deus para conosco, né, na justiça que retifica, não é isso? Na ação de justiça que retifica, do que a nossa volta ao corpo de carne, né, para o próximo reajuste, não é isso? Né? Quantas oportunidades já nos foram dadas e o Pai continua acreditando em nós, né, que nós somos e seremos capazes de chegar lá onde Ele estabeleceu como meta para nós, né? Então, quer exemplo maior de providência, de solicitude do Pai Celestial para conosco do que a reencarnação? Fica aí para a nossa reflexão. E aí, já finalizando, né, eu vou tomar liberdade de ler para vocês aqui um texto muito bonito também que está lá no roteiro, né, lá na apostila da FEB, né, e que eu fiz questão de trazer aí a exemplificação, né, a imagem, né. Hoje eu falava que nós recebemos da nossa companheira Eileen lá da casa, nós recebemos as fotos da casa, e eu tenho alguns dias que eu não vou, né, à casa de Maria Nunes, fisicamente, né, e eu falava isso no nosso grupo lá, que como é bom receber as imagens, as fotos, né, que ela tirou dos jardins da nossa casa, né, como é bom, porque nós, nesse estágio que nós estamos, nós ainda temos o apelo visual muito forte, né? Então eu brinquei falando que constantemente eu visito mentalmente a nossa casa, a casa de Maria Nunes, né? Mas poder ver hoje as imagens daquele jardim tão belo, né? Trouxe um conforto, como disse a companheira ele, né? Um conforto tão grande aos nossos corações, né? Então é por isso que eu trago muitas vezes imagens que nos ajudam a fixar o que a gente quer dizer, né? E olha que eu vou tomar liberdade de ler, como eu falei, aqui esse texto que está lá no item Divino Amparo, tá? Também de Emmanuel por Chico, no livro Justiça Divina, né? Olha que é um trecho curtinho, depois eu vou explicar as imagens que estão aí. A ação providencial de Deus pode ser percebida nas seguintes palavras de Emmanuel. Se acreditas que o hálito das entidades angélicas bafeja exclusivamente os cultivadores de virtude, medita na providência divina que honra o sol, na grandeza do espaço, mas induzindo-o a sustentar os seres que ainda jazem colados à crosta do planeta, inclusive os últimos vermes que rastejam o chão. Contempla os quadros que te circundam em todas as direções e reconhecerás o amor infinito buscando suprimir, em silêncio, as situações deprimentes da natureza. Cachoeiras cobrem abismos, fontes alimentam a terra seca, astros clareiam o céu noturno, flores valorizam espinheirais. No campo do pensamento em que estagias, surpreenderás esse mesmo infinito amor, procurando extinguir as condições inferiores da humanidade. Pais transfigurados em gênios de ternura, professores desfazendo as sombras da ignorância, médicos a sanarem doenças, almas generosas socorrendo a necessidade. Eu interrompo aqui e deixo para vocês de uma forma clara, para que cada um possa trazer à mente, né,
e aí com o auxílio das imagens que aí estão, né, os exemplos da manifestação desse amor divino por nós, né, que podem ser caracterizados como Emmanuel nos trouxe, né, nas ações dos pais que cuidam de uma forma tão amorosa, né, dos seus filhos queridos, né, e aí eu venho à mente a imagem das mães que ao lado dos filhos, muitas vezes que possuem deficiência mental, né, de algum tipo de deficiência, são os exemplos mais sublimes de amor, de dedicação, de carinho, de ternura, né? Um amor que cativa, um amor que consolida, um amor que faz crescer aquele que ali está, né? O filho, né? Ou os professores, né, desfazendo as sombras da ignorância, né, no amor que educa, né? Ou os profissionais da saúde, né, no amor que cura, né? E não poderia deixar, né, o amor expresso pela caridade, né? A caridade é o amor em ação, não é isso? Então, as almas generosas socorrendo a necessidade, que, como eu falei, né, e o Espírito Miramês nos trouxe lá no Horizontes da Mente, né? Quanta luz, né, expressa em forma de amor e caridade nos chega nesses dias tempestuosos, não é isso? Eu agradeço a todos e até o próximo estudo.